Oficialmente, boa noite a todas e todos. É com muita alegria que damos início a mais um curso do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, intitulado Educação para a Cultura de Paz. Hoje teremos o nosso primeiro módulo com algumas reflexões e primeiras indagações. É possível aprender e ensinar a paz? Transformar uma cultura com seu conjunto de práticas e valores em outra perspectiva de vida e de mundo? E o que é a paz? De que paz falamos quando desejamos paz? Do que ela é feita? Como é construída? Não podemos pensar em paz que não seja aliada à justiça social, à solidariedade, às relações de convivência, ao respeito às diferenças, aos direitos humanos. Vale lembrar que no recente dia 10 de dezembro, o mundo celebrou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, cuja Declaração Universal foi proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, após a guerra, com o objetivo de promover a paz entre as nações e assegurar os direitos e a dignidade da pessoa humana. Ela teve como propósito também pôr fim às atrocidades ali vividas para que não se repetissem. Será que o documento foi capaz de garantir isso? Não existe paz que não venha acompanhada dos pilares da ética de que nos fala Edgar Morin, responsabilidade e solidariedade. Valores que precisamos cultivar cada vez mais, sobretudo em tempos difíceis e violentos, de embrutecimento existencial, relacional, político. Tempos de incertezas, medos, desesperança e profundas transformações na ciência, na cultura, no meio ambiente. Tempos de crise polissêmica, sobretudo de valores, de alcance planetário. Uma policrise, como cunhou Morin no livro Terra Pátria. É preciso regenerar o humanismo e a ética em suas perspectivas, antropológica, social e individual. É urgente, portanto, uma educação que seja comprometida com a vida, com o amor, com a fraternidade. Uma educação em que quem ensina, aprende, e quem aprende também ensina. Aprendemos sempre. Construímos conhecimento todos os dias. Desenvolvemos a autoética, que individual desemboca naturalmente em uma ética para o outro, em suas interrelações com o cosmos. E é nessa aprendizagem que comporta autoanálise e autocrítica constantes. Valores, então, se aprende? Concordamos com Paulo Freire quando afirma: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A paz não elimina o conflito, que pode ser saudável, se for mediado com estratégias de diálogo e respeito às diferenças. Uma cultura de paz nos ensina que todos somos iguais e diferentes ao seu tempo. Somos unidade na diversidade. Unitas multiplex. Uma educação para a paz deve ser capaz de desmobilizar toda e qualquer forma de violência, seja física, seja psicológica, doméstica, política. Uma educação para a paz tem que ser democrática, favorecer que o outro seja livre para exercer o seu legítimo direito de pensar e de existir, do seu próprio modo, como puder ou desejar. Não é suficiente ser contra a violência, é necessário promover a paz. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não podemos apenas ser contra a opressão, é fundamental defender o vulnerável. Uma cultura de paz deve combater a fome, a guerra, as injustiças, a marginalização. Preservar a terra e a vida em suas diversas manifestações e peculiaridades. Enfrentar com gentileza e amorosidade os impasses do conflito paralisante,
porque acreditamos e temos esperança de que outro mundo, um mundo melhor é possível. E trabalhamos por isso através das brechas e bifurcações que sempre emergem no caminho. Tarefa de todos e de cada um de nós. Em 2021, as pesquisadoras Rosa Maria de Medeiros Arne e Paula Scherrer, nossas parceiras, organizaram com diversos autores um dicionário intitulado Rumo à Civilização da Religação e ao Bem Viver. Dentre os vários verbetes, elas definem o termo bem viver, que nós relacionamos fortemente à cultura de paz. Elas citam Cacá Verá, escritor e representante do povo originário brasileiro, os Guarani. Cacá Verá associa bem viver a Tecuá, um lugar bom de se viver, que tem 4 características. Tem que ter natureza, que nos conecta com a fonte da vida, respeito aos ancestrais, que representam o fio condutor da comunidade, respeito às relações e à diversidade, inclusão profunda, pois todos somos parentes, entre aspas. Portanto, o bem viver deve ser para todos, assim como a paz. E assim eu concluo essa apresentação do nosso primeiro módulo do curso Educação para a Cultura de Paz, e apresento agora a convidada para esse curso, professora Maria Angélica Arone, que está aqui, vai conduzir aqui os trabalhos dessa noite. A Maria Angélica, ela é pós-doutoranda pela Universidade Metodista de São Paulo, doutora em Educação pela Universidade 9 de Julho, mestre em Educação, Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, especialista em Didática do Ensino Superior, graduada em Pedagogia e bacharel em Serviço Social. Atualmente é professora do Ensino Superior e assessora do CEP. Atua na área educacional há 40 anos na formação de professores e na administração escolar. Pesquisa Educação e Complexidade há uns 20 anos, mais ou menos. Atualmente é membro do GPEC, Grupo de Estudos em Complexidade da UMESP, e aí eu tenho grande alegria de receber você aqui, Maria Angélica Arone, seja muito bem-vinda, você e todas e todos que nos acompanham aqui nessa live, no nosso primeiro módulo do curso. Seja bem-vinda, todos sejam bem-vindos, e a palavra é sua, Maria Angélica. Boa noite a todos e todas. É uma grande alegria estarmos aqui no Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. Eu gostaria de parabenizar essa iniciativa e dizer a vocês que eu estou extremamente emocionada, porque é uma responsabilidade muito grande para mim estar com 2 mestres tão grandes, né? Maria Cândida e Isabel, meu Deus. Enfim, a minha reverência às duas. Eu gostaria também de agradecer muito, né, o convite da Isabel e da Maria Cândida para participar desse curso. E saúdo a todos, né, e todas, e espero que esse encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim, né? E que possamos fazer uma corrente de resistência. Muito obrigada. Eu vou tentar aqui colocar a minha apresentação, só um minutinho, tá? Então, hoje nós vamos apresentar o primeiro módulo, né, Educação para uma Cultura de Paz, né? E aí a gente vai trazer para vocês, assim, para iniciar essa conversa, né? Nós nos inspiramos na música do John Lennon, Deu uma Chance à Paz, que eu acredito que todos vocês a conheçam.
e que depois vocês poderão buscar novamente para relembrar, né, para escutar novamente, e que nessa canção o John Lennon interpretava, ele parece nos traduzir esse momento que a gente vive, esse processo de formação, com essa avalanche de informações que nós estamos tendo agora, em que todo mundo está falando de revolução, de evolução, inflação, flagelação, regulação, integração, meditação, Nações Unidas, enfim, tudo. E nós aqui estamos dizendo o seguinte: tudo que nós queremos dizer dê uma chance para a paz, né? Então, queremos com isso mostrar que, através dessa música, que o que existe, o que desejaríamos que existisse, né, são sujeitos humanos que escolhem o seu caminho, escolhem ir ou ficar, né? E que escondem também os tesouros da formação da condição humana. Então, que esses tesouros não estão escondidos pela academia, mas são tecidos quando indicam que nós devemos ouvir a todos, nós devemos ouvir os VIPs, nós devemos ouvir os Hare Krishna, nós devemos ouvir os jovens, nós devemos ouvir os povos originários. Então, nós vamos ouvir a todos, né? Para que a gente dê uma chance, tenhamos uma escuta sensível e possamos compreender que tudo que nós estamos dizendo é que é necessário dar uma chance a todos. É necessário que a gente se junte, né, e dê essa chance para todos, né, para a paz, né? Então, nesse sentido, que a gente busca esse olhar e esse fazer a educação, né? Que nós fazemos no dia a dia, nós vamos fazendo nos colares pedagógicos a partir de muitos fios, de muitas escutas, de muitas religações, de muitas contas, de muitas cores e de muitos nós, né? De muitos diferentes, né? Pensando diferente, tendo ideias diferentes, nós vamos religando, tá? Então, nossa proposta no dia de hoje é olhar nessa música, Dê uma Chance à Paz, o que vemos refletido ou retratado na educação e cultura da paz, que é alicerçado no pensamento de alguns teóricos que embasam a nossa formação. E aí a gente destaca o Edgar Morin, e pensarmos juntos sobre possibilidades de uma educação com uma cultura de paz. Então, vamos tratar sobre as transformações que precisamos realizar para que passemos de uma cultura de violência que a gente vive nos dias de hoje para uma cultura de paz, né? Então, essa conversa de hoje, ela tem esse objetivo de trazer à baila os anseios para a educação nos tempos atuais, que nasceu de nossa compreensão de que não é possível produzir saber, conhecimento, sem questionar as nossas demandas pessoais, o nosso próprio processo de aprender por nós mesmos, né? de nos autoformarmos, sem situá-los na nossa história pessoal, no contexto em que nós vivemos, né? E como consequência também do nosso fazer pedagógico, né? Da nossa prática pedagógica. A minha, por exemplo, ela é exercida desde 79, e eu tenho trabalhado muito com os cursos de formação inicial e continuada dos docentes, né? Então, nós temos vários caminhos, várias trilhas, né? E aí, como diz o Antônio Machado para a gente, né? Sempre, e o Morin também destaca isso em toda a sua obra, que caminhante não há caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. É assim. Então, também na fala do Saramago, que os caminhos não estão feitos. É andando que cada um de nós faz o seu próprio caminho. A estrada não está preparada para nos receber. É preciso que sejam os nossos pés a marcar o destino, objetivo, ou o que quer que seja, né? Então, nós vamos, nesse curso, trabalhar caminhos, né? Trilhas, conhecidas e desconhecidas, para que a gente encontre, né? uma possibilidade de uma educação
para a paz, né? Então, nós temos muitos desafios nesse nosso tempo, que eu vou destacar alguns só para a gente poder debater um pouco, né? Que estão no cerne das questões contemporâneas. Nós estamos vivendo uma crise ecológica imensa, uma exploração ilimitada de recursos naturais, busca implacável, desumanizante de lucro, conflitos e tensões no mundo, a cultura da violência que se reflete no dia a dia na nossa sociedade, a desigualdade de gênero, a desigualdade social, a desumanização e distribuição da riqueza, crise sanitária, enfim, individualismo. Os desafios são enormes, são inúmeros, né? São muitos, com um destaque especial às questões civilizatórias, porque nesse mundo que nós estamos vivendo de inúmeras crises, que o Mohan coloca para nós como que estamos vivendo uma policrise, eu acredito que a maior das crises é da humanidade, né? Estamos vivendo também questões ecológicas muito intensas, climáticas, de biodiversidade, sustentabilidade, recursos hídricos, crise sanitária, e também aquelas mais sofisticadas que são advindas da revolução tecnológica e digital. Ao lado também dos pontos positivos que estamos vivendo e das conveniências geradas pelas inovações das comunicações com as redes sociais, que hoje nos possibilita, por exemplo, estarmos juntos, né, através de redes sociais e estarmos dialogando e nos formando por aqui, né? Há também o controle, a vigilância, as fake news, as determinações produzidas pelos algoritmos, a monetização. Então, nós estamos com grandes desafios nesse momento, né? E não esquecendo que a gente vive hoje, né, muitos de nós, a cultura da violência. E essa cultura da violência, ela tem uma relação direta com o paradigma do modelo de civilização que a gente vive, né, adotado, e com o sistema que é interligado, que é retroalimentado no sistema educacional vigente, né? Então, as concepções, os valores, as percepções e práticas são compartilhadas por nossa comunidade, por nossa sociedade, com a visão particular daquele contexto, daquele povo, né, da realidade que ele vive, né? Também não esquecendo que a gente vive, né, por vários séculos influenciado pelo colonialismo, pelo paradigma mecanicista que domina a sociedade ocidental, né? E que consiste em ideias e valores como a visão, né, a compreensão do universo como um sistema mecânico, do corpo humano como uma máquina, da vida em sociedade como uma luta competitiva, da crença no progresso material ilimitado, da mulher como inferior ao homem, e muitos outros, né? Então, são valores que estão, nesse momento, ainda muito ativos na nossa sociedade, né? No entanto, a gente também tem um grande movimento de homens e mulheres que estão se organizando e se organizam, né, com as iniciativas originais, inovadoras, para ter outras perspectivas, ter outro modo de viver, né? Então, existem soluções, novas propostas que vão surgindo nos 4 cantos do planeta, às vezes em pequena escala, mas sempre com o objetivo de iniciar um verdadeiro movimento de transformação nas sociedades, né? Então, a gente vive esse movimento também de busca de transformação, porque nós precisamos, né, para muitos já entenderam, regenerar, né, esse modo de viver no planeta Terra. Então, um outro mundo é possível, né? E aí essa pergunta acho que vai permear todos os dias do nosso curso, né? É possível mudar, né? Um outro mundo é possível? Então, eu digo para vocês o seguinte, que, para mim, né,
eu busco entender esse mundo mudando um pouco as vivências, né? Então, pisando em outros chãos, né? Pisando em outras terras para ver e aprender com os outros povos se é possível mudar alguma coisa, porque a sociedade em que eu vivo, né, é uma sociedade que está muito difícil para renovar os pensamentos, né? Então, mas é possível. Então, é possível que a gente entenda, né, que um outro mundo é possível. O melhor dos mundos, eu acho um pouco improvável, mas é possível melhorar, né, o jeito de viver no mundo para que ele fique melhor, né? Então, é nessa busca que a gente está indo, né? E aí a gente traz essa tirinha do Quino, né, para a gente poder entender um pouco esse processo, né? Que acho que todo mundo conhece essa tirinha, mas a gente traz aí para destacar, né? Que as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Após que o ano que está começando, esperam que as pessoas, né, sejam melhores. Então, aí está o recadinho da Mafalda para a gente. Então, a trilha, né, que a gente tem buscado muito na nossa vida, nesses mais de 40 anos na educação, é a utopia como pressuposto para o agir humano, né? E a gente sabe que a utopia é aquilo que não está presente, né, nesse momento da nossa vida, mas que a gente, com esperança, a gente busca... Tudo bem aí? Então, precisamos de um outro mundo possível, né? Um mundo onde caibam mundos de paz, né? Que a gente possa reexistir, né? E resistir, né? Não precisamos esperar o porvir, o futuro, né? Somos o presente do tempo passado, né? O presente do tempo futuro. Então, a gente busca esse educar para a cultura da paz, né? Que deve estar ali na nossa proposta educacional. Que o que implica isso, né? No nosso ver, é conhecer e saber quem somos, né? Quem somos nós, né? Esses habitantes da Terra, né? Para onde caminhamos e para onde caminha o mundo, para onde caminha a humanidade, né? Então, nós precisamos compreender que somos habitantes da Terra, mas que tenhamos uma leitura um pouco mais profunda, contextualizada e hologramática, né? Para que a gente possa modificar o nosso jeito de viver e modificar a vida do planeta, né? Que a gente tenha consciência que a gente é parte da Terra, né? E a Terra faz parte, né, do nosso ser, que ela está presente em nosso ser, né? Que ela está então, que cada parte está inserida no todo, e o todo está presente em cada parte. Então, essa visão, ela pode ser proporcionada pela educação, porque a educação é responsável para dinamizar o conhecimento, né? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente pode proporcionar esse conhecimento. Então, a educação, ela exerce um papel decisivo, né, nesse processo, porque ela vai estimular uma reflexão a respeito da paz, do que ela significa e de como podemos fazer para alcançá-la, né? Então, e qual o caminho para isso? Dessa educação mercadoria, né? Para a gente chegar a uma educação emancipadora que tenha outra oportunidade de vida nesse planeta, para que a gente aprenda a viver, né? Então, qual o caminho? Então, nós compreendemos que o mundo que nós vivemos hoje, a gente precisa renovar as ideias, renovar o pensamento, renovar a educação, para que a gente possa ter direito a uma vida digna, né? E colocarmos os seres humanos e os não humanos no centro da atenção. Uma vida que será digna quando nós conseguirmos construir uma sociedade livre, sem escravidão direta ou indireta. E a gente precisa refletir uma série de questões, né? Principalmente, eu destaco a questão do desenvolvimento e a produtividade, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, uma pergunta que eu me faço sempre: o nosso país é desenvolvido? Todos os habitantes têm os mesmos níveis de vida, né?
E os países desenvolvidos, eles são exemplos de vida para nós, né? Outra questão que eu me faço sempre, que o mundo terá uma mãe terra que irá nos aguentar, né? Então, o mundo, ao meu ver, está muito mal desenvolvido, está muito desigual, nós estamos com uma perda de biodiversidade imensa, então, estamos embarcados no mundo de consumo e queremos cada dia mais. E qual é a nossa realidade, né? O mundo tem limites? Será que o limite é a natureza, né? Então, com a pandemia, eu achei que nós iríamos aprender muito dessas questões, que nós teríamos algumas respostas, né? E estamos vivendo ainda a pandemia, mas eu percebo que nós aprendemos ainda muito pouco. Por isso que a gente vem, né, fazer essa proposta, né, de refletir essas questões, né? Porque nós temos promovido humanos, né? Tanto a educação quanto a sociedade, que a gente faz parte, então, de caráter antropocêntrico, individualista, né? E soma-se a essa questão desse sujeito individualista, esse sujeito antropocêntrico, esse sujeito consumista, esse modelo de desenvolvimento, né, baseados em padrões de produção e de consumo insustentáveis, que prega o crescimento material limitado, essa sociedade de consumo que a gente vive, né? Então, nós, enquanto indivíduos dessa sociedade, a gente tem muitas comodidades, mas, em contrapartida, também nós temos uma busca, né, por uma posição social, sempre buscando o sucesso, né? E o que nós estamos observando hoje, que em vez de sucesso, que a gente está observando, eu tenho aí com vocês várias amigas aí, inclusive a Elaine, que foi minha professora, que pode falar bastante dessa questão, nós estamos com uma sociedade doente, violenta, egoísta, e que favorece significativamente o avanço dos desastres sociais e ambientais, né? Essa busca constante, né, de querer mais, 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 né? Então, esse capitalismo globalizado tem um crescimento sustentado, mas a natureza está sendo destruída. Então, temos que pensar a educação numa perspectiva sustentável, numa perspectiva que respeite a vida planetária. Eu, como a Isabel colocou, eu sou pesquisadora e eu estou encerrando, né, uma pesquisa agora para o meu pós-doutorado em relação às mudanças climáticas. Então, isso ficou muito forte, por isso também que a gente está aqui hoje, né, tentando trabalhar essas questões, né? Então, a gente percebe que em boa parte do planeta se integra e sustenta nesse desenvolvimento capitalista e que o processo de ensino, nessa visão de sociedade que a gente vive, ele privilegia o desenvolvimento de capacidades intelectuais e que está formando sujeitos consumidores individualistas, né? E desconectados dos fenômenos que os cercam, bem como da sua natureza humana, né? Então, nesse meu relatório final, eu comprovei muito isso, né? Que as escolas estão trabalhando de forma completamente desconectadas com a realidade que os cerca, né? Então, as mudanças climáticas, por exemplo, que eram meu objeto de estudo junto aos jovens, elas não são trazidas no currículo da escola com as grandes questões ambientais que nós estamos vivendo, ou estão de maneira bem superficial. Então, o conjunto desses fatores, né, tem colaborado para a formação de uma sociedade violenta, insatisfeita e insustentável. E para a gente transformar essa realidade em uma realidade de cultura de paz, devemos estabelecer novas relações, né? Novas ideias, novos pensamentos, novo jeito de viver, nova vida. E para contribuir para essa formação de um novo paradigma, de um novo modelo de desenvolvimento, nós precisamos trazer essa ideia de uma educação emancipadora voltada para a cultura da paz, né? Então, na construção desse conhecimento, então, nós vamos utilizar, né, o que a gente tem, né, que está aí nos favorecendo, né,
processamento de informação e comunicação, em seus diferentes fluxos nas diversas redes tecnológicas, mas sabendo que essas atividades elas podem desenvolver críticas reflexivas ou não, dependendo do lugar do território que se ocupe da apropriação do conhecimento, pois deixam transparecer sempre os significados e valores ligados ao controle da própria reprodução, produção e o comportamento ético que os alicerçam. Então, a gente tem que ter bastante consciência que nós estamos nessas atividades desenvolvendo críticas reflexivas ou não, né? As nossas práticas, né, elas devem estar voltadas para uma pauta do conhecimento pertinente, né, de como é o sujeito humano e como é que está a sua condição humana, como é que está a compreensão, a incerteza e todos os problemas da epistemologia. Como ocorre na propositura do pensamento complexo que nós estamos estudando há tanto tempo, né, do Edgar Morin, e que tem configurado, e ele tem mostrado, que eu acho que é a saída para a gente, essa possibilidade de renovar o pensamento, renovar o jeito de viver, de vida e mudar de via, né, que nós vamos trabalhar também, que resultam do quê? Da religação dos diferentes saberes, revelando ainda também significativas estratégias para que a gente chegue numa educação na era planetária. Então, nós teríamos vários caminhos para tratar a educação, né? Estabelecemos novas relações para uma cultura de paz e um bem viver. Foi por aí que a gente começou a pensar nessa possibilidade, né? Que o paradigma emergente é de visão de mundo, né? Nós precisamos mudar a visão do mundo que nós temos hoje na sociedade que a gente vive, né? Então, nós precisamos avançar para uma outra visão de mundo que a gente, para perceber esse mundo integrado, não fragmentado, né? Em que todos os seres e fenômenos se encontram interligados e interdependentes. Esta percepção sistêmica reconhece que todos nós, indivíduos e comunidades, fazemos parte dos ciclos da natureza, né, da qual somos dependentes. Implica em desenvolvermos a capacidade de pensarmos de forma complexa, sistêmica, contextual ou ecológica, quer dizer, uma maneira de pensar que seja capaz de estabelecer conexões entre os mais diversos fenômenos que ocorrem ao nosso redor. Então, nós pensamos nesse trabalho, né, em trazer em 5 módulos, né? Esse módulo hoje, né, para a gente pensar, começar, né, esse movimento, né, de uma educação para a paz, né? No segundo módulo, que esses módulos nós vamos trabalhar só em fevereiro. No segundo módulo, nós trabalharemos o futuro da Terra e o caminhar em direção à educação para a cultura da paz, né? No módulo 3, nós entraremos com uma proposta educacional, né? Na perspectiva de entrar no barco e navegar por ilhas que conhecemos e pelas desconhecidas, para que ocorra uma mudança paradigmática pautada na ciência da complexidade, né, e da transdisciplinaridade na visão ecossistêmica do mundo e da vida, que a Maria Cândida vai falar um pouco mais. E no quarto módulo, nós vamos buscar, né, se é possível ensinar a cultura da paz. E aí a gente vai trazer uma proposta global que é do bem viver, né? Então, os desafios são muitos, né? Porque nós buscamos o caminho da construção do bem viver, como a Isabel colocou no começo, né? Procuramos novos conceitos do jeito de viver e o desenvolvimento para construir novas realidades. Então, procuramos bem-estar sem crescimento, né? E esse consumo exagerado, uma perspectiva mais de redistribuição dos bens, e desvencilhar um pouco essa questão do bem-estar, do crescimento predatório, né, dos agrotóxicos, da expansão sobre a propriedade dos outros, consumo autodestrutivo. Então,
porque a gente já percebe que o capitalismo não tem patologias, ele é a patologia, né? Ele é a patologia. Então, nós acreditamos que um outro mundo é possível, porque o atual tripé, crescimento econômico, segurança social e democracia política, não oferece perspectiva do bem viver, né? Então, a gente precisa construir essa ideia do bem viver. Então, nós vamos trazer as ideias, né, promovidas pelo pensamento do Sul, do Edgar Morin, pelo bem viver do Alberto Acosta, né? Desculpa, pelo Alberto Acosta, né? Que traz essa proposta, essa lógica, né? Essa oposição à lógica do capitalismo neoliberal que propõe um viver melhor como mais mercadorias, né? Que ameaçam o equilíbrio ecológico e social, né? E a gente vai trazer aqui também o conceito, né? Do viver dos povos originários, né? Que eles vão trazer essa leitura de como viver em harmonia com a natureza, né? Então, o eixo é a harmonia, né? Como é que nós vamos viver essas relações harmoniosas com todos os seres do planeta, né? Então, o paradigma que nós buscamos é esse viver bem, que representa a busca a longo prazo de um pacto social que é construído continuadamente, né? E para pensar a educação que receba como princípio a busca do bem viver, então, nós estamos buscando também uma outra cosmovisão que a gente vai trabalhar no módulo 5, que são os princípios para pensar o futuro, mudando de via, mudando de vida e as contribuições do pensamento complexo. Então, para isso, a gente vai trabalhar essas referências, né, que são bastante, enfim, que a gente vai deixar aqui depois para vocês, passando rapidamente, e o que eu tinha para dizer inicialmente era isso. Muito agradecida. Muito obrigada, Maria Angélica. Obrigada. Passamos, então, a palavra à nossa queridíssima amiga, parceira, Maria Cândida Moraes. Muito grata. Que dispensa apresentações. Deixa eu só me ajustar aqui um instante. Está entrando? Entrou. Sim, perfeito. Eu quero, com carinho, dar um meu boa noite a todas e todos aqui presentes. É uma alegria estar novamente com vocês no dia de hoje. E a minha contribuição, o meu olhar, né, nessa temática de educar para uma cultura de paz, devo contribuir sempre com esse olhar, né, da complexidade intrínseca inerente ao pensamento, ao paradigma educacional ecossistêmico, né, que eu venho trabalhando. E como que esse paradigma, esse pensamento pode contribuir também, né, nessa construção de uma cultura de paz. Justifico, logicamente, toda essa abordagem em função, né, dessa nossa construção, em função dessa nossa emergência, vamos dizer, planetária, de toda essa problemática já absolutamente observada, dita pela Maria Angélica, né? Onde nós temos que perceber tudo isso absolutamente interligado, nós temos que perceber que tudo isso está relacionado, né? Que a contaminação, vamos dizer, e a degradação dos ecossistemas, o esgotamento dos recursos naturais, a violência, né, o crescimento descontrolado dessa população mundial, todos esses desequilíbrios insustentáveis, todos os conflitos bélicos que nós temos enfrentado, tudo isso faz parte de um conjunto, né? E, nesse momento, eu quero trazer esse preâmbulo da Unesco, né, que nos fala que as guerras nascem, né, na mente dos homens, e é nela, primeiramente, que devem ser erguidas as defesas da paz, né? E também eu gosto de trabalhar a temática da paz a partir do trabalho de Pierre Rivail, o meu querido amigo Pierre Rivail, que fundou a Universidade da Paz aqui em Brasília,
E ele, citando o Robert Miller, que era o reitor também da Universidade da Paz de Costa Rica, ele dizia, né, que a paz está dentro de nós, ou então ela não existe. Se é na mente dos homens que começam as guerras, então é nas escolas da terra que se moldará a nova consciência capaz de pôr um termo a toda violência. E nessa declaração também aqui, onde nós observamos, né, aqui, a paz como um estado de harmonia interior, ela resulta de uma visão não fragmentada do saber. Então, toda essa construção a partir da complexidade, né, já observada pela Maria Angélica, né, dessa visão não fragmentada do saber, ela é fundamental. E aí, trazendo essa imagem e a saudade de Pierre Weil, eu comento aqui que a paz ela é o resultado dessa convergência de medidas que dependem da ecologia interior, da ecologia social e da ecologia planetária. Essa é a última foto que eu tenho do meu querido amigo, quando nós homenageamos Pierre Weil aqui na Universidade Católica de Brasília, numa das nossas conferências, sobre transdisciplinariedade e ecoformação e complexidade, e na qual estava Edgar Morin e também o nosso querido Biratan D'Ambrosio. Nós homenageamos Pierre Weil, isso me veio na época na intuição, eu presidi essa conferência, e naquele momento ele comentou que ele estava muito feliz com essa homenagem, e principalmente por saber que a transdisciplinariedade havia adentrado às universidades, ao trabalho da universidade. E naquele momento ele disse que o trabalho dele havia terminado. A minha primeira reação foi não, absolutamente não, há muito a ser feito. E naquele momento eu sinto muita emoção ao lembrar esse momento. Por quê? Porque ele faleceu 20 dias depois, né? E essa é a última foto que eu tenho com Pierre Weil, né? E nesse momento eu trago aqui a Roda da Paz, né? Do qual Pierre Weil nos presenteou, onde, né, nessa arte de viver em paz, né, ele integra a sociedade, a natureza, o indivíduo. Por quê? Porque não pode existir paz no plano pessoal quando a miséria e a violência reinam no plano social, ou quando a destruição da natureza, a destruição das nossas matas. Né? Nós não temos paz se nós não conseguimos equilibrar esse triângulo da vida. Né? Esse triângulo, essas relações que não podem ser rompidas. Quer dizer, estamos vivendo hoje toda essa tragédia social, humana, né, ambiental, por quê? Exatamente porque nós rompemos com esse triângulo da vida. Então, tudo isso envolve, né, a natureza humana, ele fala dessa construção, dessa unidade. Então, o Pierre Weil ele traz uma visão mais, vamos dizer, ele utiliza muito a palavra holística, né? A visão do todo. E nós estamos trazendo, de uma maneira, vamos dizer, complementar e dialogando com essa visão holística, nós trazemos a visão complexa e também não fragmentada que o próprio Pierre Weil também trazia na sua própria construção. Então, a paz, ela tem tudo a ver com essa visão de unidade, de unicidade, né? Essa visão unificadora que nos une à natureza, ao indivíduo e aos demais seres que habitam esse nosso planeta. Então, ela é fruto das relações do triângulo da vida, representado pelas interações indivíduo, sociedade e natureza. E um dos nossos objetivos, né, com o último livro do Paradigma Educacional Ecossistêmico, é cuidar dessas relações, é trazer a questão da sustentabilidade, né, mais
para as nossas atividades, para dentro das nossas escolas, né? É pensar nessas relações, nessa integração, e tentar entender esse princípio de unidade, né, que está presente nessa busca desse triângulo e dessa integração. E é em cima disso que nós estamos trazendo esse pensamento educacional ecossistêmico, né, tentando ativar essa roda da paz para uma cidadania planetária, mediante a criação de uma nova ecologia, né, da aprendizagem humana, através de uma pedagogia ecossistêmica pautada no desenvolvimento integral da pessoa humana e na realização plena de todas as suas capacidades e potencialidades. E isso é fundamental para a paz interior. Isso é fundamental para a conquista da paz social e da paz ambiental. Então, o que nós estamos buscando é esse paradigma capaz de promover a passagem de uma educação pautada na disjunção do saber e da vida para uma outra baseada na interdependência complexa dessas relações entre vida e aprendizagem, sujeito, objeto, conhecimento, indivíduo, sociedade, natureza. Então, trazemos aí a religação, o pensamento da religação, né? Que é o pensamento, né? Para quê? Para que essas novas crianças, as novas gerações sejam capazes de desenvolver habilidades e construir conhecimentos geradores de novos estilos de vida sustentáveis, associados a uma cultura de paz e não violência. Então, além de promover essa cidadania planetária, a valorização da biodiversidade, da responsabilidade social, no exercício da solidariedade e da convivência pacífica entre os seres. Eu acho que essa nossa proposta, como a Maria Angélica comentou, nós temos que trazer, né, subsídios para essa construção. Né? E também acreditando que o conhecimento e a aprendizagem, a partir de novos referenciais científicos pautados na complexidade e na transdisciplinaridade, possam realmente construir um novo futuro para o nosso planeta e para a nossa humanidade. Mas isso não acontece, né, sem essa reforma do pensamento e sem o que eu diria, a abertura do coração. Eu acho que a paz interior, né, ela depende de uma paz, também de uma abertura do coração. Ela depende, né, de uma paz de espírito, de uma paz do coração, ela depende, né, enfim, da paz com o nosso corpo. Né? Ela depende, então, desse coração amoroso, solidário e fraterno, nutrido, eu diria, por uma inteligência coletiva mais, vamos dizer, evoluída, mais apurada, por uma escuta mais sensível, mais atenta. Né? Ela depende de nós trabalharmos, como a Isabel falou, de uma nova ética, uma ética pautada na solidariedade, na responsabilidade, para que nós possamos conviver com essa, vamos dizer, modernidade líquida que o Bauman nos fala, onde tudo se desfaz, onde tudo, né, se desfaz. Agora temos que reconstruir, que religar e que reconfigurar e para a construção e para a busca da nossa paz. Então, tudo isso depende dessa reforma do pensamento, dessa mudança de lógica, dessa percepção da complexidade da tessitura da vida e dos próprios processos de construção do conhecimento e da aprendizagem. Né? Depende dessa nova ecologia da aprendizagem, que nós possamos criar novos contextos de aprendizagem que favoreçam nessa construção de uma nova ecologia da aprendizagem humana, né? Uma nova ecologia de saberes, que supere a fragmentação disciplinar, a separatividade, o reducionismo, né? Depende desse espaço pedagógico, né? Onde alunos e professores aprendam a pensar e agir eticamente bem, a viver, conviver em harmonia, a serem solidários, responsáveis, né? E compassivos. Eu diria que aprendam a viver, conviver em paz e a serem verdadeiros seres humanos, a serem verdadeiramente humanos. Né? Então, nós temos que romper, como o Edgar Morin nos fala, né? Com essa cegueira do pensamento, fundada essencialmente na razão, no caos, que faz com que nós sejamos cegos
à existência, ao sofrimento, à infelicidade, né, à consciência, cego para o lado humano da humanidade. E para isso, né, para que tudo isso aconteça, essa mudança é fundamental. Então, nós precisamos romper essa polaridade binária que dificulta a nossa visão de realidade a respeito do mundo e da vida, a respeito dos nossos problemas políticos, sociais, ambientais, sanitários e ecológicos. Né? Por tudo isso, nós estamos no limite de tudo isso. O limite onde esse ápice, né, culminou nessa guerra fratricida, que tanto sofrimento vem trazendo à humanidade. Qual o sentido de toda essa desumanidade? Não é possível mais. Não é possível nós convivermos com esse flagelo da guerra. Não é possível conviver mais com esse sofrimento desnecessário, insuportável, né? Ver as crianças, os idosos deixando as suas casas, pessoas que nada têm a ver com os conflitos e desmando de qualquer sociopata, psicopata, genocida, né? que cria a sua própria realidade delirante, beligerante e persecutória, e cujas consequências, né, na vida das crianças, das pessoas, são absolutamente imagináveis, imprevisíveis e devastadoras, e principalmente com as crianças, cujo futuro estará comprometido em sua saúde física, psíquica e emocional. Onde vem toda essa polaridade binária, também presente na vida dos brasileiros, nos nossos noticiários de ontem, de hoje, lamentavelmente também de amanhã, sejam eles nacionais ou internacionais, que demonstram essa fragilidade democrática do nosso país e da América Latina. Tem que ver, está tudo isso absolutamente exposto. Né? Enfim, é preciso retrabalhar essa sociedade democrática, trabalhar a tolerância com a diversidade, o diálogo do uno com o diverso, o respeito às diferenças, a capacidade de repensar, de raciocinar sobre temas complexos. Então, para mim, tudo isso que nós estamos vivendo é consequência da destruição do triângulo da vida. E para nós construirmos uma paz duradoura, um tempo de maior estabilidade emocional, social, planetário, é preciso reconstruir e mudar o pensamento humano. E nós precisamos ter esperança, nós precisamos resistir, nós precisamos cultivar, nós precisamos semear. É tempo dessa semeadura, de plantar, vamos dizer, a semente da fé e da esperança no coração de homens, mulheres e crianças, visando essa construção, essa busca de um futuro mais saudável, mais sustentável, mais feliz. Né? E o que é que nós podemos fazer? O que é que a educação poderá fazer? Como é que cada um de nós podemos contribuir a partir do metro quadrado em que cada um pisa? Né? Nós sabemos, né, que, como já tantas vezes já dissemos, que a educação em si ela não vai ter condições de resolver todas essas mazelas, mas ela, né, uma educação de qualidade, uma educação em valores, uma educação pautada em novos valores civilizacionais, pautada nessa reforma do pensamento, uma educação preocupada com a cidadania e a democracia, ela muda as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Então, é preciso, sim, cultivar, né, essa escola, né, cultivar dentro de cada um de nós, né, essa consciência planetária, né, para que essa consciência planetária possa, né, abrir a morada da paz, né, para que nós possamos encontrar essa morada dentro de cada um de nós. Né? E a escola pode contribuir profundamente para isso. Ela pode contribuir para o aperfeiçoamento, vamos dizer, de competências e habilidades democráticas. Né? Ela que mais pode desenvolver as habilidades de se aprender a pensar por conta própria, aprender a pensar de forma crítica e autocrítica, né? A pensar bem, a pensar eticamente bem, com clareza, discernimento, com consciência e respeito sobre das relações consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Então, é a instituição que pode promover a inclusão, a equidade, o bem-estar social e coletivo, né? Visando a construção desse futuro diferenciado, desse futuro mais justo, equânime e sustentável. Né? Então, eu diria que a escola, com todas as suas dificuldades,
mas ela também, né, com as suas limitações, todas essas preocupações que nós temos, ela continua sendo um dos cenários educativos mais essenciais e importantes para a evolução do pensamento e da civilização. Mas, para isso, ela precisa transformar vários aspectos, ela precisa reestruturar-se a partir de novos horizontes pedagógicos, né? E realizar esse novo contrato pedagógico e social, né? Em busca, né, desse novo sentido, da possibilidade de criar novos ecossistemas educacionais mais amplos, que garantam novas experiências de aprendizagem, conhecimento, valores e ética, no sentido de sustentar um futuro comum compartilhado, pautado na responsabilidade, na solidariedade e no comprometimento com a paz e o bem viver, como a Maria Ângela tanto nos observou anteriormente. Então, por isso que eu trago essa questão da ecologia da aprendizagem humana, quer dizer, novos ambientes criativos, instigantes, transformadores, capazes de influenciarem o nosso sentir pensar. Eu faço sempre esse neologismo para mostrar que o sentimento, que na base do nosso pensamento existe sempre uma emoção, um sentimento, né? E tudo isso é influenciado por essa ecologia que nós podemos criar de uma forma diferente, né? E eu diria que, quando nós pensamos na paz, né, vem essa imagem, né, dessa criança. Ou então, quando nós pensamos em paz, vem aquele lago plácido, né, ou um campo florido, aquela casinha com aquele chaminé, né, fumegante. Enfim, nós pensamos numa vida tranquila no interior, né, numa cidade também do interior. Essa é uma visão ingênua, né, que implica, vamos dizer, uma certa tranquilidade aparente e ausência de movimento. E hoje a ciência, o que ela nos diz? Né? Ela nos diz que a questão quer dizer, que o olhar deve ser outro. E o Leonardo Boff, ele nos ensina que a paz, ela é reflexo de um aparente movimento também, quer dizer, ela é de um equilíbrio em movimento. Quando Gandhi nos falava, né, de agir, né, da visão de uma não violência ativa, né, eu acho que ele buscava, assim, essa visão, essa busca construtiva de um equilíbrio em movimento, né? E a paz, ela nasce, né, vamos dizer, de dentro para fora, ou de fora para dentro. Em função, então, desse acoplamento estrutural, biológico estrutural, nós temos que pensar nessa dinâmica que é, ao mesmo tempo, interior e exterior, que nos permite vivenciar a paz. Então, ela depende desse acoplamento estrutural, biológico do ser humano com as circunstâncias que o rodeiam, ou seja, né, com a sintonia, vamos dizer, do campo energético, vibracional, dessa ecologia interior e exterior, desse campo em que nós estamos inseridos. Então, ela é fruto, sim, de uma harmonia interior, da ausência de conflito interior, mas também a paz, né? Ela é fruto também da paz e da harmonia existente em nossos relacionamentos com a natureza e com o mundo em que habitamos. Então, a nossa paz interior, ela depende da paz social. E isso, de certa forma, nos confirma também que a nossa evolução espiritual, ela também é um processo de coevolução. Ela é um processo de comunhão com os demais seres com os quais nos relacionamos, porque muitas vezes a gente acha que, meditando, não, eu vou entrar em paz, em harmonia, né? Eu vou ascender, não, existe toda uma corrente de energia ao nosso redor. Então, é muito importante a gente perceber essa busca, essa construção dessa dinâmica interior e exterior, né? E que a ecologia e a paz interior, ela é fruto dessa relação do triângulo da vida, ela é fruto da relação do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o próprio ambiente. Ela é um reflexo também das relações do indivíduo com o próprio corpo, né? Com as maneiras com que ele trabalha as suas emoções, os seus sentimentos.
ela é reflexo do que acontece, né, na nossa materialidade, na nossa corporeidade. Ela é um reflexo dessa paz no coração. Ela é um reflexo de uma paz espiritual, né? Então, a complexidade me diz que não pode mais haver separação e nem fragmentação, né, nesse todo, nesse conjunto. Então, como é que nós podemos perceber essa paz no nosso corpo físico? Será que nós podemos ensinar as nossas crianças, né, a meditar, né, a perceber, né, que quando ela está mais relaxada, mais serena, sem estresse, essa paz, né, começa a emergir, né? Será que quando nós percebemos que essa nossa energia vital está fluindo melhor, que não existe esse bloqueio no nosso energético, no nosso corpo, sob forma de tensão muscular, sob forma de edema, sob forma... Quer dizer, é observar o que acontece, né, ensinar a criança a perceber, né, a se autoconhecer em todas as suas dimensões. E quando é que existe paz no coração? Será que é possível, gente, né, usar essa metáfora, né, a paz na alma, a paz no coração? Quando nós somos, será que essa paz, muitas vezes, ela está presente quando nós somos capazes de abrir o nosso coração, quando nós deixamos as coisas fluírem melhor, sem que elas possam afetar o nosso estado emocional. Enfim, eu acho que nós temos que religar essa paz do corpo, essa paz na alma, essa paz, vamos dizer, espiritual. E é possível aprender isso na escola? A paz também se aprende. Nós sabemos que a paz, ela pode ser aprendida, ela pode ser cultivada a partir da aceitação de si mesmo, a partir das habilidades de uma comunicação, vamos dizer, mais eficiente entre as pessoas, a partir da solução de conflitos, a partir da compreensão das diferenças interculturais. Tudo isso pode ser ensinado em nossas escolas. E, para isso, a paz, ela é sempre uma conquista. Ela não pode ser doada, ela precisa ser conquistada, né? Através do esforço de cada sujeito, de cada indivíduo, e do compromisso sempre com a não violência. Então, eu diria que, quer dizer, nós sabemos que a violência gera violência e a paz gera paz, e que é preciso ensinar as nossas crianças a serem cada vez mais seres, vamos dizer, pacíficos, né? E para isso ele precisa saber quem ele é, desenvolver o autoconhecimento, conhecer os seus próprios talentos, né, as suas potencialidades, né, confiar na realização dos seus sonhos, né, para que, como adultos, eles possam contribuir mais positivamente com o mundo em que se vive. E, para isso, ele precisa aprender a abrir o seu próprio coração, a ter um coração aberto, franco, sincero, leal, amoroso, né? Ser capaz de entrar em contato consigo mesmo, com o outro, com as emoções do outro, desenvolver a compaixão, né? Aprender a cultivar um espírito de paz, o espírito, né? Perceber essa energia primordial que nos une, né? Como um campo energético vibracional que une o nosso psiquismo, o mental e o espiritual. Então, a paz, nós não precisamos discutir a paz em todos esses níveis, né? Nós precisamos discutir a dimensão espiritual da paz. Enfim, tudo isso são aspectos que nós vamos precisar abordar com muita sutileza, delicadeza e competência nos nossos próximos encontros. Isabel, muito grata. Grata a todos. Muito bom, muito bom. Ficamos com a imagem da garotinha com os braços abertos aqui na nossa mente. E vale lembrar que o Spinoza, quando falou de paz, ele falou, e ele nem era da complexidade, hein? Ele falou que a paz tem que estar em concordância espírito e corações, né? Que não basta não querer guerra ou falar em violência,
né, contra a violência, mas que essa concordância ela é interior. Então, vamos aí nessa direção. Não sei se a gente teria algum tempo para algum comentário, talvez mais uns 15 minutos, se alguém quiser fazer uso da palavra, não é? Fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a nossa apresentação, sobre o curso. A partir de amanhã, todos que se inscreveram vão receber aí mais informações sobre o curso, que vai acontecer em 4 quartas-feiras de fevereiro, né? Porque janeiro a gente está entendendo que as pessoas vão descansar, né? Então, amanhã vocês receberão o plano de curso, datas, horários, todas as informações pertinentes, tá? Que a nossa querida Ana Maria encaminhará. A palavra está aberta para aquele ou aquela que desejar. Professora, boa noite. Quem está falando, podia... É o Rafael. Se você quiser Pronto. ir falando, agora boa noite, sim. prontinho. Tudo Boa bem? noite, querido Rafael. Tudo jóia, Bel? Tudo ótimo. Primeiramente, parabenizar a senhora pela fala, professora Maria Angélica, professora Maria Cândida, realmente são temas extremamente, não só pertinentes, né, do ponto de vista acadêmico, pedagógico, mas urgentes, né, do ponto de vista ético, necessários. E eu fiquei, na verdade, durante a fala da professora Maria Cândida, eu não consegui, é só uma pequena dúvida, eu não consegui pegar o sobrenome daquele autor que ela trouxe, que inclusive ela mostrou a foto, né, daquela última fala na Universidade de Brasília, enfim, eu não consegui pegar o sobrenome dele, depois para procurar outras referências, enfim. E aí eu fiquei com essa questão, eu tentei até pesquisar, dar uns Googles aqui, mas eu não consegui pegar. Acho que ela já escreveu aqui. Maravilha. Obrigado, professora. Era só isso mesmo. E parabéns, viu, pela iniciativa. Foi muito, muito rico mesmo. Muito legal. As 3 vozes foram realmente uma palestra fantástica. Muito bom. Muito obrigada. Fique conosco, Rafael. Você é sempre... Beleza. Sim, ele tem várias obras sobre a questão da paz. E o livro dele, A Arte de Viver em Paz, é precioso. Viu? Você vai gostar. Vou procurar. Eu já estava caçando, enquanto a senhora estava falando, eu estava caçando, mas de ouvido eu não consegui pegar, eu até anotei aqui para fazer a pergunta no final. Legal. Obrigado, Obrigada. viu, professora? Obrigado, Bel. Beijo, viu? Beijo. Temos o Eulio e o César, não sei quem levantou a mão primeiro. César, vamos lá. Acho que o Eulio ligou o som, pode ser? Foi Pode o Euli ser? primeiro, vai lá, Euli. Vamos lá, Eulio. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Parabenizar a iniciativa nestes tempos, já muito bem destacado, é preciso ter coragem de ir para águas mais profundas, e nas águas mais profundas, enfrentar os vários desafios que vêm por estar em águas mais profundas, certas. E esta é uma imagem que me vem exatamente dos outros cursos oferecidos aí, liderados pela professora Maria Cândida e da professora Isabel Petralha. Parabéns por mais essa iniciativa em conjunto com a Maria Angélica, né? Parabéns. Obrigado, primeiro-ministro. Segundo, também, a minha questão é que, sendo fiel à minha fonte, algumas reflexões trazidas pelo meu professor orientador doutor Ricardo Antunes de Sá, aqui da UFPR, do GBPCOI, um grupo de pesquisa em complexidade. E ele além de chamar a atenção para essa situação da religação, ele destaca
ele puxa a reflexão para o aspecto da autocrítica. Então, além de olharmos para a crítica que nos coloca normalmente para uma visão externa a nós, então ele nos mostra, nos chama atenção de Edgar Morin, mostrando, chamando atenção para esse processo da autocrítica. Então, não apenas um autoconhecimento, como talvez em Sócrates, ou em algumas tendências em que acaba nos adequando a uma natureza de forma até adequação, né? Quase que ingênua. E aí, me parece, e aí gostaria da confirmação até da reflexão com a Maria Cândida, quando traz o conceito que me chamou a atenção de equilíbrio em movimento. Então, a necessidade de estarmos em movimento, e aí a autocrítica, você te provoca, mexe com você, e leva a um movimento. E aí a necessidade de, nesse movimento, vamos dizer assim, não perder as estribeiras, né? Não entrar em pânico, ser equilibrado. Então, eu refleti a partir desse resgate do autor, se não me engano, foi Leonardo Boff, e ilustrou com Gandhi. Se eu estou em muito devaneio, fazendo essas reflexões com as várias fontes aí que meu professor, fazendo a reflexão em vocês aí. É isto. Muito obrigada, Euli. Muito bom você estar conosco novamente. Isabel, Agora, eu posso... Perdão, você ia fazer o comentário? não, por favor. Não, e qualquer coisa você complementa. Eu agradeço muito a sua participação e comungo dessa visão com o Ricardo, com o professor Ricardo, seu orientador, né? Nosso querido amigo. E eu não vejo a questão só do autoconhecimento como essa coisa assim, né? Eu acho que o autoconhecimento, para mim, né? Eu tenho que ter essa autocrítica no meu próprio autoconhecimento. Né? Eu acho que a questão da autocrítica é desenvolver essa capacidade, né, de se conhecer mais dentro de um sistema relacional, né, com uma determinada consciência. Para mim, essa questão da autocrítica ela é, sim, sempre fundamental. Então, eu penso que, para mim, o autoconhecimento dialoga com a autocrítica, né, e tem uma dinâmica com essa autocrítica, porque um vai alimentando o outro, né? Eu vejo assim como sempre estando em movimento, né? Sim, e para mim faz parte essa ideia do equilíbrio dessa, né? Dessa paz conquistada, né? Mas para a gente chegar a conquistar momentos de paz, vamos dizer, ou etapas na nossa vida que nós podemos desfrutar um pouco de paz, quanto movimento, quanta energia nós estamos investindo para a preservação daquela, né, para a manutenção dessa harmonia, vamos dizer, interior, né? Que, enfim, sempre essa visão de que não é nada sereno, pacífico, ela é complexa, ela é dinâmica, ela é multidimensional, né? É essa visão que eu tenho desse esforço, né, que eu tenho que fazer ao mesmo tempo, para eu ter uma paz interior, eu tenho que, ao mesmo tempo, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a autocrítica, né, perceber o que está ao meu redor, né, dialogar com o mundo, enfim, nada dessa paz ela é doada, ou ela é sempre uma conquista, e é uma conquista que implica movimento, dinamicidade, consciência. Eu acho que a questão aí dessa evolução da consciência, ela exige uma consciência ampliada. E essa consciência ampliada, ela é desenvolvida também pela consciência da autocrítica. Isso aí. Muito bom. César?
Parabéns, adorei a maneira como vocês organizaram o curso e começaram. Acho que precisamos mesmo disso. E eu vou entrar na mesma linha do comentário do Euler, né? A ideia do equilíbrio em movimento, né? O equilíbrio dinâmico. Na física a gente chama muito isso de equilíbrio dinâmico, né? Mas eu acho que tem um aspecto que eu queria trazer que a Maria Cândida, inclusive, tocou nisso, né? Quando ela mostra a imagem da menina, fala, olha, isso parece, né? Que está tudo tão calminho, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar que essa paz pode acontecer também no lado intenso das coisas, né? Então, aquela ideia, por exemplo, do Csikszentmihalyi, do flow, né? Do fluir, que você esquece, né? Que está com fome, que está cansado, porque você entra de cabeça numa ideia, começa a fazer as coisas né? E flui. É muito intenso, né? Isso é muito interessante e a gente ter consciência, como é que eu entro nesse estado, o que me leva a esse estado. E aí eu estava aqui do meu lado, estava lendo, né, com esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Dançando nas Ruas, que é justamente o estudo do êxtase coletivo, né? E eu acho que, de novo, essa ideia ela é muito forte, né? Por exemplo, o movimento de torcida de futebol. Eu fui outro dia no estádio com meu filho, né, saindo do túnel lá de Itaquera, jogo do Corinthians e Flamengo, né? Imagina a torcida saindo do metrô e cantando, né? Aquilo ressoa, você sai arrepiado o tempo inteiro que está caminhando, né? Então, é muito bonito, é muito forte, mas é muito intenso. Agora, associar isso com a paz é maravilhoso, né? Porque a gente tem um movimento de confronto de torcidas, e acho que é aí que entra também toda essa formação que a gente está fazendo, que as coisas podem ser coletivas, êxtase, intensos, e ainda assim ser de paz, né? Então, eu só queria trazer esse aspecto, que eu acho que ele é muito bacana, sabe, do que vocês estão trazendo, e não precisa ser, então, aquela coisa de entrei em harmonia, ressonância, calminho, não, ele pode ser esse outro também, era só esse comentário, mas parabéns. Muito obrigada, César. Da sua fala, me lembrei do Morin, quando diz que para a gente chegar na ubris, que é a desmedida, que é o êxtase, né? A gente tem inúmeras formas da gente chegar, né? Que pode ser pelos espetáculos de massa, pode ser pela torcida, pode ser pelos cultos religiosos, pode ser até pelos alucinógenos, né? Quer dizer, tudo isso que nos faz entrar em contato com essa paz interior, com aquilo que me faz transcender, né? Cada um transcende a partir do seu ponto de vista, do seu lugar, daquilo que faz sentido, daquilo que é pertinente para si, né? Mas é um modo da gente chegar à paz, quiçá a paz coletiva, né, César, por meio também desses movimentos de massa, né? Obrigada, Isso César. acontece na escola também, né? Tem muito movimento, né? Quando os próprios alunos organizam algumas ações, ou mesmo uma feira de ciências, né? Tem grupos que eles entram, né, nesse estágio que eles saíram de si, né? Mas é uma coisa linda. Super. Por que não a gente fazer esse movimento ou algum movimento nessa direção para atingir, né, esse êxtase da paz, né? Como a Maria Cândida falou, né, o Gandhi, né, por meio da passeata silenciosa, né, uma coisa tão forte e com silêncio, né? Obrigada. Elaine, professora querida, Elaine Terezinha, Dalmas Dias, nossa grande amiga, tão antiga. Tão antiga mesmo, né? De amiga. Os meus, né? Boa noite, muito obrigada, parabéns. Obrigada, Maria Angélica, pela lembrança. Gostei muito do que você apresentou, parabéns. E não podia deixar de fazer um comentário a respeito do que a professora Maria Cândida nos traz.
me chamou muita atenção o fato e a coincidência do que aconteceu, tudo o que aconteceu ontem em Brasília, e a professora justamente hoje, Maria Cândida, hoje nos fala, né, e a proposta de vocês de falar de uma cultura de paz. Né? Ontem nós vimos cenas, né, que se continuaram pela noite toda, estarrecedoras, né, e que vêm justamente ao encontro disso que vocês estão propondo. Então, fiquei muito emocionada de ouvi-las, ouvir Maria Angélica, ouvir Maria Cândida e ouvir você, Isabel, de tratar da cultura de paz como alguma coisa que é preciso, é necessário, imprescindível, não só de hoje, né? Sempre foi assim, né? Mas cada dia cada momento mais nós vemos essa obrigatoriedade. Eu tenho 2 alunos trabalhando com cultura de paz também, coincidentemente, né? E vou pedir para que eles façam o curso de vocês, e pretendo fazê-lo também em fevereiro, né? Mas isso, o que vocês trouxeram é a necessidade, justamente como Maria Cândida coloca, desta educação, dessa transformação, né, da mudança de paradigma, para que a gente possa entender uma nova cultura de paz, tanto que venha de dentro para fora e de fora para dentro. Isso foi fundamental, e isso me emociona muito, Maria Cândida, porque no momento em que você mostra as crianças, eu lembro dos meus netos, né? E nessa configuração, como é que eu estou deixando, que mundo eu estou deixando para eles? Né? Gostaria que isso fosse realmente, e tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar, pelo menos de alguma maneira, né? Essa vida que nós estamos observando agora e vivendo dela. Né? Muito obrigada e parabéns. Parabéns, Isabel, e muito obrigada. Obrigada, Elaine. Elaine, muito grata, Elaine, pelas suas palavras. E a gente precisa realmente trabalhar com as crianças o mais rapidamente possível, porque esse mundo que, vamos dizer, que aí está pesado. A energia está muito pesada, vamos dizer assim. É um campo, vamos dizer, que está trazendo muito sofrimento para as crianças. Então, essa visão, essa busca desse movimento, desse equilíbrio, né, dinâmico, dessa construção, ela realmente implica mudança de paradigma. Daí que a complexidade vai nos ajudar a colocar essa lupa, né, a trabalhar práticas pedagógicas que possam realmente, né, trazer fazer essa religação da criança consigo, com o cosmos, vamos dizer, também, porque acho que nós temos que trabalhar essa visão de integração, de unidade. E essa criança trabalhada já desde... Eu tenho percebido crianças assim com grau de consciência impressionante. As crianças que estão, vamos dizer, chegando, né, vamos dizer assim, já vem com um chip diferente. Então, estão habitando um mundo que está convulsionado. Né? O mundo que ontem nós presenciamos aqui em Brasília, atos terríveis de terrorismo. Né? É um mundo da dualidade, é um mundo da fragmentação, é um mundo da destruição do outro, da destruição de um patrimônio, do desrespeito, da violência. Então, nós temos que trabalhar, sim. Eu acho que essa temática é uma temática que é muito importante, tem que ser muito acolhedora dentro do nosso centro de estudos, né? Edgar Morin. Vamos trazer, sim, a visão do Morin, né? Integrando também toda essa temática. Enfim, nós estamos aí, né, trabalhando com a Maria Ângela, agradecemos a Maria Ângela ter nos provocado com essa temática, né? E ativado o nosso olhar para essas questões que são mais que urgentes nesse momento. Eu queria concordar, né, com o que vocês apontam, e assim, apontar que, né, como centro de estudos, né, e pesquisas em complexidade, a gente não pode se furtar de estudar, de refletir sobre essa perspectiva
já que a complexidade é tão inclusiva, né? E essa é uma ideia muito importante pelo sentido, para que a gente não, para que a gente tenha que aprenda a respeitar as diferenças, né? A gente não é obrigada a concordar com tudo, com todos. O conflito ele é saudável, sim, né? Mas o diálogo é essencial para que a gente aprenda essa cultura de paz, que a gente respeite o olhar do outro, né? Sempre haverá olhares diferentes do meu, né? Porque as pessoas são diferentes. Então, olhar esse tema, investigar esse tema sob a ótica da complexidade, eu acho que não há nada de mais pertinente, né? Especialmente nesse momento em que esse pensamento binário está tão consolidado, né, na nossa cultura, né, na contemporaneidade. É isso, muito obrigada, Elaine, pelas considerações, pela presença. Maria Cândida quer fazer ainda alguma consideração, ou Maria Angélica, antes da gente concluir? Apenas aqui uma provocação do Euler, né, comentando que o Morin chama atenção para educar para a paz, mas também para a situação de guerra. Eu acho que é como buscar essa paz vivendo situações de guerra, né? Eu acho que a guerra ela está presente mundialmente de inúmeras formas. Nós vivemos ontem uma situação de guerra aqui, né? Não é só aquela guerra em que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão em guerra, uma guerra interior, uma guerra, né? Então, como viver, como sobreviver, como promover esse diálogo entre guerra e paz, e como fortalecer e criar, vamos dizer, condições para que a paz prevaleça, né? Nesses, que dure mais, para que a gente possa respirar, para que a gente possa sentir a alegria de viver, para que a gente possa encontrar o sentido da vida de cada um de nós. Maria Angélica. Eu agradeço a todos e todas que estiveram conosco essa noite. Está ruim? Melhorou? E convido vocês a virem, né? Em fevereiro, estar conosco, fazendo o curso. Digo para vocês que em outubro eu tive a oportunidade de uma roda de conversa num festival, onde se encontravam muitos jovens, e eles me pediram, falaram que era necessário a gente dar curso sobre isso, né? A conversa foi muito boa, foi bem emocional, enfim. E aí eu sentia naquele momento a necessidade mesmo de provocar esse debate, trazer entre nós, né, para que a gente avance nessa discussão e, como a Maria Cândida também trouxe para a gente, as práticas, né, para que, de fato, a gente renove o pensamento. Então, eu convido a todos que venham conosco, né, em fevereiro, e tragam outras pessoas, né, que a gente precisa ampliar esse debate, como a Maria Cândida falou, como viver esses tempos, né, e promover esse diálogo para que a gente possa, de fato, mudar o jeito de viver, né? E também digo para vocês que mudou muito, né, a minha vida depois que eu fui entender um pouco o bem viver indo para as aldeias indígenas, né? Então, o solo que a gente pisa ensina muito a gente, né? Então, a gente vai trazer também esse aspecto, né, dos povos originários, como é que é essa harmonia que eles nos ensinam a viver com a natureza. Então, são essas questões todas que eu acredito que esse grupo, né, que inclusive todos que estão aqui, vão contribuir muito para que a gente aprenda, né, fazer essa educação, né, para uma cultura de paz.
Super agradeço a Isabel, Maria Cândida e todos que estiveram presentes conosco hoje, né, e que venham em fevereiro. Namastê. Obrigada, muito obrigada, Maria Angélica, Maria Cândida. Quero agradecer também o pessoal do CEP Edgar Morin, que nos apoia e estão conosco sempre para a realização do nosso trabalho, né? O Gustavo, a Aninha, o Wilson, e agradecer a cada um que esteve aqui conosco até agora e confirmar isso, né, que os nossos desafios são muitos, o desafio da sobrevivência, a guerra do dia a dia, enfrentar, né, um dinossauro por dia, né, e isso tudo é enfrentar, né, a violência e que a gente saiba e possa e consiga fazer isso por meio dessa cultura de paz que é tão fundamental nesses dias e tempos tão sombrios. Muito obrigada a todas, a todos, um grande abraço em cada um, né, aos nossos alunos que continuam aqui conosco, nos prestigiando e compartilhando aí das nossas reflexões, nos ensinando também. Obrigada, temos aqui uma pessoa da Colômbia, a quem damos as boas-vindas também. Enfim, a todos e todas, muito obrigada, uma boa noite e até fevereiro. Boas festas a todos. Um bom Natal a todos. Obrigada.